Naquela manhã nublada em São Paulo, o céu parecia carregar o mesmo peso que o peito de muitos que andavam pelas ruas. O trânsito, como sempre, já dava sinais de impaciência, e os passos apressados da cidade seguiam seu ritmo impiedoso. Mas em meio a esse cenário urbano, algo completamente fora do comum começava a se desenrolar numa rua aparentemente comum da Zona Leste. Memphis Depay, um dos nomes mais conhecidos do futebol internacional, caminhava sozinho pela rua Doutor Siqueira Cardoso. Sem equipe, sem seguranças, sem a blindagem habitual das celebridades. Estava ali como homem, não como ídolo. Vestia um moletom cinza simples, boné e óculos escuros. Queria ver a cidade como ela realmente era. Queria sentir o que os noticiários não mostram, o que os turistas não procuram, o que os ricos não enxergam. Aquela não era uma visita qualquer. 2 anos antes, ele havia conhecido um projeto social em Heliópolis e prometeu a si mesmo que voltaria, mas não para uma ação de imprensa, não para a caridade performática. Ele queria apenas estar, caminhar, observar, e foi justamente por isso que parou. No cruzamento com a rua Jacirende, um homem ajoelhado na calçada chamou sua atenção. Vestia o uniforme laranja da limpeza urbana, as mãos descansando sobre uma vassoura gasta e uma pá trincada, a cabeça abaixada, os ombros afundados. E ainda que o som fosse quase abafado pelo ruído do tráfego e das buzinas, havia ali um soluço, um choro contido, vergonhoso, que só quem sente dor profunda conhece. Memphis parou. Não porque reconheceu alguém, mas porque viu alguém. E ver alguém, de verdade, é raro. A maioria dos pedestres passou direto, como se aquela dor fosse apenas mais um detalhe do cenário urbano. Mas ele se aproximou, sem alarde, sem holofote. Ajoelhou-se ao lado do homem e disse com voz baixa, porém firme: "Tá tudo bem, irmão?" O gari levantou os olhos devagar. Era um senhor de mais idade, talvez 60 e poucos anos, o rosto marcado pelo tempo e pelo sol, os olhos avermelhados. Ele hesitou antes de responder, mas quando respondeu, o que veio foi cru, real, impossível de ignorar. "Não tá, não. Perdi minha mulher faz 2 semanas. Tô tentando seguir. Mas hoje foi demais." Memphis não disse nada. E justamente por não dizer nada, disse tudo. Não era hora de conselho, não era hora de frase de efeito, era hora de presença. E ele esteve ali, presente, inteiro. Após alguns segundos, olhou para o homem e disse: "Me deixa trabalhar com você hoje?" O gari achou que era brincadeira. Riu, ainda molhado pelas lágrimas. Mas Memphis insistiu. Pegou a pá, varreu folhas, empurrou sacos de lixo, desviou de carros e cumprimentou moradores. Durante 2 horas, caminhou ao lado do novo amigo, suando junto, sentindo o peso e a dignidade do trabalho invisível que limpa as ruas que todos sujam sem pensar. O bairro aos poucos foi percebendo. Uns filmavam de longe, outros, em silêncio, se emocionavam. Era algo que quebrava a lógica comum. Um jogador milionário, com fama global, limpando as calçadas de um bairro esquecido. Mas ali não havia câmera oficial. Não havia campanha de marketing. Havia um gesto. Havia humanidade. E talvez isso tenha sido o que mais comoveu a todos. Quando terminou, Memphis estava com a camisa suja, os cabelos grudados na testa pelo suor e um sorriso sereno no rosto. O gari o abraçou. E naquele abraço havia gratidão, mas também reconhecimento. De homem para homem, de dor para dor. Memphis não fez discurso, apenas agradeceu. E antes de ir embora, deixou uma sacola no chão, perto da vassoura do senhor. Dentro havia um envelope, uma carta escrita à mão, e 10 mil em dinheiro. A carta dizia: "Use como quiser, para você, para sua dor, para continuar. M." Essa história viralizou nas redes, nos grupos de bairro, nas conversas de padaria, mas não foi pelo valor deixado, não foi pela celebridade, foi pelo gesto, pela simplicidade poderosa de alguém que parou, que viu, que fez algo, e talvez no fundo seja por isso que este canal existe,
para lembrar que ainda há beleza, que ainda há compaixão, que ainda há momentos em que o mundo desacelera o suficiente para um coração encontrar outro. Se histórias como essa te tocam, te fazem respirar diferente, então inscreva-se no canal. Não para ver famosos, mas para enxergar o que quase ninguém vê. Aqui, a notícia não é a manchete, é a humanidade. Na manhã seguinte, muito antes do sol levantar por completo, o Sr. Luiz, o gari que Memphis havia encontrado, ainda tentava entender se tudo aquilo havia mesmo acontecido. A carta, o dinheiro, a presença. Passou a noite com a carta nas mãos, relendo cada palavra, tentando acreditar que alguém como Depay havia parado por ele, que alguém havia enxergado sua dor e, mais do que isso, se importado de verdade. No fundo, ainda duvidava. Tinha medo de acordar e descobrir que sonhou. Mas a carta estava ali. O cheiro da poeira ainda impregnado no uniforme. E o cansaço físico, misturado com a leveza que há muito tempo não sentia no peito. Era real. Luiz saiu de casa e, pela primeira vez em semanas, olhou para o céu. Ainda carregava a tristeza da perda da esposa, Dona Elza, sua companheira por quase 40 anos. A ausência dela parecia ecoar em cada canto da casa, nas xícaras que ele ainda lavava por hábito, no travesseiro ao lado, ainda intacto. Mas algo havia mudado. Não era exatamente esperança. Era mais um calor discreto no peito. Uma lembrança de que ele ainda era visível, de que não havia sido completamente esquecido pelo mundo. Enquanto isso, na Vila Prudente, Memphis acordava num apartamento simples emprestado por um amigo. Tinha recusado hotel de luxo. Queria anonimato, queria silêncio, queria São Paulo como ela é. Ligou o celular e viu o caos que se formara online. Vídeos, fotos, comentários, manchetes do tipo craque varre rua em SP, Depay emociona bairro com gesto inesperado. Mas o que mais o chamou a atenção foram os relatos nos comentários. Não de fãs, mas de garis. De gente comum. Um deles escreveu: trabalho nisso há 25 anos. Nunca ninguém me perguntou se eu estava bem. Outro: chorei vendo. Parecia meu pai. Obrigado por enxergar a gente. A comoção era real. Mas Memphis não queria transformar aquele momento em espetáculo. Então fez o que poucos fariam. Voltou. 2 dias depois voltou à mesma rua, sem avisar. Dessa vez com outra roupa, outro boné. Mas os olhos eram os mesmos. Procurou Luiz. O encontrou varrendo o mesmo trecho, agora mais ereto, mais desperto. O reencontro foi silencioso, como um cumprimento entre 2 amigos que não precisam de palavras. Dessa vez, Memphis não pegou a pá. Sentou na calçada com um copo de café e ficou escutando. Luiz falava de Elza, dos filhos que estavam longe, das madrugadas solitárias, e também falava de orgulho, de como, depois daquela manhã, sentiu que sua existência havia sido restaurada. Foi a primeira vez que senti que minha dor tinha nome, ele disse. Aos poucos, outros garis começaram a se aproximar. Alguns desconfiados, outros com os olhos brilhando. Um rapaz jovem, chamado Wagner, contou que sonhava ser jogador, mas teve que largar o futebol para ajudar a mãe doente. Ver você aqui me fez lembrar que ainda sou alguém, ele disse com a voz trêmula. Memphis, tocado, apenas apertou sua mão. A cena, registrada por um adolescente curioso que passava por ali, ganhou o mundo. Mas o que realmente importava não cabia em vídeo. Era o que acontecia nos detalhes. No modo como os homens de uniforme laranja se sentiam menos invisíveis. No modo como a rua, sempre tão ignorada, agora parecia palco de algo que nenhum estádio poderia oferecer: dignidade. Nos dias que se seguiram, Memphis seguiu visitando a região. Sem câmera, sem agenda, apenas andando, sentando, escutando. Ele dizia que estava aprendendo, que ali, nas ruas onde o Brasil acorda primeiro, estava encontrando uma parte dele que o luxo apagou. Eu precisava voltar a ser só mais um homem, ele contou a um morador enquanto dividiam um pão com mortadela numa padaria local.
E foi assim que a comunidade começou a mudar. Não por causa da fama, mas porque alguém com voz decidiu escutar. Porque alguém que podia tudo decidiu simplesmente estar. E estar num mundo de distrações virou ato revolucionário. Talvez por isso este canal exista. Para contar histórias que não viram manchete, mas viram vida. Para lembrar que a beleza do mundo está onde ninguém filma, onde ninguém paga ingresso para assistir. Mas aqui a gente mostra. Se você sente que esse tipo de história precisa ser contada, considere se inscrever, não por nós, mas pelas vozes que merecem ser ouvidas, pela dignidade que precisa de espaço, pela verdade que ainda resiste nas esquinas esquecidas da cidade. Na semana seguinte, algo diferente começou a acontecer na região da Vila Prudente. Não foi nenhuma obra pública, nem evento oficial. Mas quem passava pela rua Doutor Siqueira Cardoso percebia um novo movimento. Era como se uma aura diferente tivesse se instalado por ali. Não havia mais só barulho de vassoura raspando o asfalto ou de latas chutadas nas calçadas. Agora havia cumprimentos, havia olhares, havia humanidade. Algo havia se quebrado naquela engrenagem automática da cidade. O silêncio invisível entre quem varre a rua e quem pisa nela. Luiz, o gari, passou a ser chamado pelo nome, pelas pessoas, pelos comerciantes, pelas crianças da escola ali perto. O padeiro passou a deixar um pão separado para ele no balcão. A mulher da banca passou a guardar o jornal de esportes. Nada disso existia antes. Antes, ele era só mais um. Agora, ele era o Seu Luiz. Tudo por causa de um homem que decidiu parar. Memphis, por sua vez, continuava por ali, andando sem pressa, sem anunciar nada. Um dia estava sentado na calçada conversando com um senhor que vendia pipoca no carrinho há 30 anos. No outro, estava jogando bola com 3 crianças descalças no campinho de terra batida atrás da estação do metrô. Ninguém conseguia entender direito. Não era caridade, não era promoção, era outra coisa, uma coisa rara, genuína. Numa dessas manhãs, Luiz convidou Memphis para ir até sua casa. Era pequena, humilde, mas arrumada com carinho. As paredes tinham fotos antigas. De Elsa, dos filhos, de um tempo em que ele ainda tinha todos os dentes e acreditava que ia se aposentar com dignidade. Sentaram-se à mesa da cozinha. O café estava forte, sem açúcar. Memphis agradeceu, olhou ao redor, tocou uma moldura de madeira e disse: "Tem muita história aqui dentro." Luiz assentiu e contou. Contou como conheceu Elsa no forró de rua. Como ela ria de um jeito que fazia esquecer até a dor no joelho. Contou que ela lavava a roupa para fora e, mesmo assim, tinha orgulho de cada prato de arroz que colocava na mesa. Contou da noite em que ela morreu, sozinha, no hospital, porque ele não conseguiu chegar a tempo. A condução atrasou e ele ainda se culpa por isso. Memphis ouviu tudo em silêncio. Aquilo não era só dor, era memória viva. Era testemunho de uma vida inteira ignorada pelas estatísticas. E quando Luiz terminou com a voz embargada, Memphis colocou a mão sobre a dele e disse: "Sua história precisava ser ouvida." No dia seguinte, fez algo que não tinha feito até então. Ligou para um produtor audiovisual que conhecia e pediu uma câmera. Só uma, pequena. E pediu que ninguém mais viesse. Nenhuma equipe, nenhuma maquiagem. Queria apenas gravar uma conversa com Luiz, sentados na mesma cozinha, com o som dos carros passando ao fundo e os passarinhos cantando no fio. Gravaram por quase 1 hora. Não houve roteiro, não houve perguntas, apenas Luiz contando. A infância, o trabalho, os medos, a solidão, a morte, o amor. Quando o vídeo foi publicado, numa conta anônima, sem mencionar o nome de Memphis, o impacto foi devastador. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam, choram, diziam: "Esse homem é meu pai. Essa história é a do meu avô. Nunca mais vou passar por um gari sem agradecer." Luiz não sabia o que fazer com aquela onda de carinho. Começou a receber cartas. Ganhou uma cadeira nova para descansar as pernas. Um fisioterapeuta se ofereceu para ajudar com as dores na lombar.
Um advogado mandou mensagem dizendo que ia ajudá-lo a entender sua aposentadoria. A vida de Luiz estava sendo restaurada, pouco a pouco, mas não por caridade, por conexão. E Memphis continuava caminhando, continuava escutando. Agora já era reconhecido em muitos lugares, mas pedia sempre que ninguém o tratasse diferente. Dizia: não quero ser estrela aqui, quero ser gente. E isso, mais do que qualquer passe ou gol, foi o que conquistou São Paulo. Por isso este canal não é só sobre histórias, é sobre encontros, é sobre aquilo que ainda nos torna humanos. Você que está aqui ouvindo isso faz parte disso, e cada inscrição ajuda essa rede de histórias a continuar crescendo. Se você sente que o mundo precisa de mais momentos assim, silenciosos e profundos, inscreva-se. Sua inscrição ajuda a manter viva a chama das histórias que ainda acreditam na empatia. Histórias que não gritam, mas transformam. O bairro começou a mudar, mas não como mudam os bairros quando um investimento chega, ou quando a prefeitura pinta faixas novas nas calçadas. A mudança não foi estética, foi moral. Era como se uma centelha tivesse sido acesa em quem via tudo aquilo de perto. A presença constante de Memphis, sem câmeras, sem seguranças, sem maquiagem, incomodava algumas certezas. Pessoas começaram a questionar: por que esse cara tão grande, tão rico, está aqui, sentado com um gari? Por que ele ouve tanto? Por que ele volta? As respostas não vinham em palavras, mas em gestos. Memphis começou a frequentar a feira de domingo. Comprava frutas, ajudava a carregar as sacolas dos idosos, sentava-se nos degraus da Igreja da Consolação e ouvia desabafos como quem ouve histórias sagradas. Para ele, cada pessoa era um livro aberto, esperando por alguém que quisesse ler com tempo. Numa tarde de quarta-feira, a coisa tomou outro rumo. Luiz foi chamado por um grupo de estudantes de jornalismo de uma universidade próxima. Tinham visto seu vídeo, ficaram tocados, convidaram-no para uma roda de conversa no campus. Luiz nunca tinha falado com um microfone na mão, mas topou. Memphis foi junto, no fundo da sala, em silêncio. Luiz contou sua vida toda para os jovens. Falou do preconceito, da solidão, da rotina de quem limpa o que os outros jogam fora. No fim da palestra, foi aplaudido de pé. Alguém da plateia gritou: "Você é gigante!" Ele chorou ali, em frente a todos. Pela primeira vez, chorou de reconhecimento. Enquanto isso, na internet, o vídeo continuava crescendo. Mas o mais interessante era o tipo de engajamento. Não era superficial, eram relatos. Eram pessoas dizendo que estavam começando a ver as ruas com outros olhos. Garis de todo o Brasil começaram a gravar vídeos contando suas próprias histórias, seus cansaços, suas lutas. Formou-se uma corrente. Invisíveis tornaram-se visíveis. Anônimos começaram a ter nome. E tudo isso por causa de um gesto, de um parar. A Prefeitura de São Paulo tomou conhecimento da repercussão. Um assessor, desconfortado, procurou Memphis, tentando convencê-lo a participar de uma ação oficial com o prefeito. Seria uma homenagem, um selo de reconhecimento. Memphis agradeceu, mas recusou. Disse que não queria transformar aquilo em moeda política. "O que fiz foi humano, não estratégico", respondeu. Essa recusa, aliás, causou mais respeito ainda entre os moradores. O que era para ser lenda virou cotidiano. Memphis agora era visto com um saco de pão na mão, dividindo risadas com Luiz numa pracinha qualquer. Um ídolo, sim, mas não por sua fama, pela sua escolha, pela sua presença. Mas não eram só os adultos que estavam sendo tocados. Uma escola pública próxima ao bairro convidou Luiz para ser personagem de um projeto pedagógico. As crianças escreveram cartas para ele. Uma delas dizia: "Quero ser gari igual você, porque você é um herói que limpa o mundo." Luiz leu aquilo e apertou a folha contra o peito. Era mais do que poderia imaginar viver um dia. Na semana seguinte, Memphis chamou Luiz para uma última caminhada juntos. Iriam até o alto do morro do Piqueri, onde se vê boa parte da cidade. Subiram devagar, com o sol se pondo ao fundo.
Lá de cima, Memphis olhou e disse: "É aqui que vejo o Brasil de verdade." Luiz respondeu com os olhos marejados: "E é aqui que o Brasil começou a me ver também." Dali em diante, Memphis começaria a se preparar para voltar à Europa. Seu contrato o aguardava, mas algo nele já tinha mudado. São Paulo tinha reconfigurado sua alma, mostrado que os maiores gols da vida não se fazem com chuteiras, mas com escuta. Não se celebram em estádios, mas em calçadas. E ele sabia que aquela história nunca mais sairia dele. Histórias assim são raras. E se você chegou até aqui, é porque sente, como nós, que algo precisa mudar no modo como olhamos o outro. E a mudança começa assim, por dentro. Uma faísca, um desconforto, uma vontade de fazer parte de algo que é maior do que qualquer fama ou status. Se esse tipo de conteúdo te faz respirar mais fundo e refletir mais alto, inscreva-se, não por algoritmo, mas para ajudar essas histórias a chegarem onde realmente importa, no coração das pessoas. A despedida era inevitável. Memphis já havia estendido sua estadia por mais tempo do que o planejado. Seus empresários ligavam todos os dias, as reuniões em Milão estavam marcadas e o clube aguardava sua reapresentação com ansiedade. Mas São Paulo havia grudado nele de um jeito diferente. Não pela cidade em si, mas pelas pessoas que ali encontrou, pelas histórias que ouviu, pelos silêncios que respeitou. Antes de ir embora, Memphis quis fazer algo silencioso, mas duradouro. Conversou com Luiz, com Wagner, o jovem Gari, que largou o sonho do futebol, e com outros trabalhadores da limpeza urbana que conheceu nas semanas anteriores. Propôs criar um fundo comunitário, nada institucional, nada burocrático. Um fundo anônimo, abastecido com parte de seus próprios recursos, destinado a ajudar casos emergenciais de trabalhadores das ruas. Doenças, moradias, estudos dos filhos. A única regra era o respeito. Ninguém saberia quem doou. Ninguém saberia quem recebeu. Apenas gratidão em cadeia. Luiz ficou sem palavras. Nunca tinha visto alguém com tanto poder agindo com tamanha simplicidade. Disse que se sentia como uma árvore velha que, depois de décadas, finalmente foi regada. Achei que só servia para sombra, mas você me lembrou que ainda posso florescer. A frase marcou Memphis, mais do que qualquer título que havia ganho. Na última noite, Memphis foi até a mesma padaria onde comprava café preto e pão com manteiga todas as manhãs. O balconista o reconheceu, claro, mas tratou-o como sempre fez, com um sorriso e silêncio confortável. Sentou-se num banco de madeira sozinho. Pediu um pingado. Olhou pela janela e viu Luiz do outro lado da rua, varrendo devagar como quem sabe que algo está acabando. De repente, crianças da vizinhança começaram a se aproximar, não com gritaria, mas com curiosidade. Sentaram no chão perto de Memphis e perguntaram: "Você vai voltar?" Ele sorriu, pensou e disse: "Sempre que vocês lembrarem dessa história, eu tô aqui." No dia seguinte, foi até a casa de Luiz pela última vez. Levava uma caixa. Dentro dela, um par de chuteiras autografadas, uma camisa usada em final de campeonato e uma carta. Na carta, dizia que Luiz havia sido o melhor capitão com quem ele já jogou. "Você me ensinou que liderança não tem a ver com gritar no vestiário, tem a ver com continuar quando ninguém está olhando." Luiz chorou. Pela 10ª vez, talvez. Mas agora havia luz nos olhos. Quando Memphis pegou o táxi para o aeroporto, não houve multidão, nem imprensa, nem fãs. Apenas Luiz, parado na esquina, com o uniforme laranja, erguendo a mão como quem diz: "Vai com Deus, menino." Dias depois, a história seguia viralizando, mas o bairro já não precisava mais de internet para lembrar. As pessoas agora cumprimentavam os garis com um bom dia, que vinha carregado de verdade. As crianças da escola desenhavam homens com vassouras como se fossem super-heróis. Wagner voltou a jogar bola nos fins de semana. Luiz passou a dar pequenas palestras em escolas e igrejas. O fundo comunitário cresceu. E Memphis?
De longe, mandava mensagens, participava à distância, sempre com a mesma humildade. Jamais permitiu que seu nome fosse estampado em nada. Não fui eu quem fez isso. Foi a escuta, foi a presença. Talvez seja difícil explicar o que realmente aconteceu ali. Não foi caridade, não foi filantropia. Foi uma colisão rara entre fama e humildade, entre o que o mundo valoriza e o que o coração precisa. E é por isso que você está aqui, ouvindo essa história. Porque em algum lugar dentro de você, essa verdade também pulsa. Se esse tipo de conteúdo te alcança no silêncio, na alma, se inscreva. Porque manter essas histórias vivas depende de quem ainda acredita na força de um gesto simples, mas sincero. Meses se passaram desde que Memphis partiu de São Paulo. As manchetes esfriaram, os vídeos pararam de viralizar, os holofotes se voltaram para outras tragédias e modas. Mas algo ali permaneceu. E o mais surpreendente foi perceber que o verdadeiro impacto não foi imediato. Ele foi crescendo aos poucos, como raízes silenciosas sob o concreto. Na rua Doutor Siqueira Cardoso, um novo painel foi pintado por artistas do bairro. Era um mural discreto, mas forte. Mostrava um homem de uniforme laranja, segurando uma vassoura como se fosse uma espada, ao lado de uma silhueta com uma bola de futebol nos pés e a mão sobre o ombro do amigo. Nenhum nome, nenhuma assinatura. Apenas uma frase em tinta branca. Quem vê, transforma. O mural virou ponto de visita, de conversa, de encontro. Professores passaram a levá-lo como exemplo de cidadania nas aulas. Estudantes o usaram em redações sobre empatia. Jornalistas o citaram em reportagens sobre dignidade no trabalho. E Luiz, antes apenas um rosto curvado pela lida diária, agora era referência. Não como celebridade, mas como símbolo de algo raro. A visibilidade de quem nunca teve palco. Numa tarde qualquer, Wagner apareceu na porta da casa de Luiz. Estava com uma mochila nas costas e um sorriso nos olhos. Disse que havia sido aprovado num curso técnico à noite e que, com o dinheiro do fundo, poderia pagar a passagem e os materiais. Você me fez acreditar de novo, seu Luiz, disse com os olhos marejados. Luiz segurou as lágrimas. Não fui eu, foi o Memphis. Mas Wagner corrigiu. Foi vocês dois. Um escutou, o outro falou. E é isso que ficou. Não os vídeos, não as curtidas, mas o elo. O elo entre alguém que decidiu parar e alguém que decidiu abrir o peito. O elo entre mundos que nunca se falavam e, de repente, aprenderam a se tocar. Um elo simples, quase invisível, mas capaz de redesenhar um bairro inteiro. Meses depois, Memphis voltou ao Brasil. De novo, sem aviso, sem coletiva. Foi direto ao bairro. Vestia um moletom simples, sem marca, sem símbolo. Ao virar a esquina da rua onde tudo começou, viu o mural. Parou, sorriu, tocou a tinta já um pouco desbotada. E então viu Luiz, sentado na calçada, tomando um café. Sem palavra alguma, os dois se abraçaram. Demorado, silencioso. Memphis tirou do bolso uma nova carta. Entregou a Luiz. Dentro havia uma passagem de ida para a Europa. Venha me visitar. Quero que conheça o outro lado do mundo. Você me mostrou o seu. Agora é minha vez. Luiz riu, como quem ainda não acredita que a vida pode ser generosa depois dos 60. Disse que pensaria, que talvez fosse, que talvez não, mas que de qualquer forma já estava em paz. Você me fez sentir que minha vida valeu a pena, disse com a voz trêmula. E isso já é mais do que eu podia pedir. A última imagem dessa história não é uma cena épica. É apenas dois homens sentados numa calçada qualquer de São Paulo. Um que venceu na vida e decidiu voltar. Outro que nunca saiu do chão e foi finalmente enxergado. Juntos, rindo de uma piada boba, dividindo um pão amanhecido e um silêncio confortável. E talvez seja exatamente aí que mora a beleza. Não nas grandes conquistas, mas nos pequenos encontros, na escuta, na presença, no gesto que não pede aplauso, mas deixa rastro.
Um rastro que não desaparece com o tempo, porque não é feito de fama. É feito de verdade. Se você chegou até aqui, não chegou por acaso, porque algo em você ainda acredita, ainda sente, ainda espera que o mundo possa ser melhor se mais pessoas decidirem parar e ver o outro. E é por isso que esse canal existe. Se você quer fazer parte disso, inscreva-se, não por nós, mas por histórias como essa. Histórias que não apenas comovem, elas ensinam a ver com o coração.